Vamos para a nossa última parte da leitura de hoje. Eu disse que a gente iria ler o Jeremias 51, mas ele tem 64 versículos. Então nós vamos deixar para ler amanhã. Vamos ler então 2 Crônicas 11, 12 e 13. São versículos menores, ou capítulos menores, né? Então o capítulo 11 vai dizer: Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isso. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas em Judá. Edificou, pois, a Belém, e a Etã, e a Tecoa, e a Batizur, e a Socó, e a Adulão, e a Gate, e a Maressa, e a Zife, e a Adoraim, e a Laquis, e a Azeca, e a Zorá, e a Aijalon, e a Hebron, que estavam em Judá, e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou essas fortalezas, e pôs nelas maiorais, e armazéns de víveres, e de azeite e de vinho, e pôs em cada cidade paveses e lanças, fortificou-as em grande maneira, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Ou seja, nesse tempo aqui dividiram-se 10 tribos do norte e essas 2 do sul somente que Roboão passou a governar, né? Que no caso seria Benjamim e Judá. Tudo porque ouviu o conselho dos jovens, como nós lemos ontem, né? Todos os que temem a Deus vêm a Jerusalém. Também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel deixaram o seu território para se ajuntarem a ele. Porque os levitas deixaram seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos, e para os demônios, e para os bezerros que fizera. Depois desses, também de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Por quê? 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Ela lhe deu os filhos Jeus, e Semarias, e Zaão. E depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu os filhos Abias, e Atai, e Ziza, e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 70 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão pôs por cabeça a Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre os seus irmãos, porque o queria fazer rei.
E usou de prudência, e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou uma multidão de mulheres. Ou seja, estava tudo fora da direção do Senhor, não é? Deus castiga Roboão por causa da idolatria, capítulo 12 de 2 Crônicas. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o seu reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e, com ele, todo Israel. Pelo que sucedeu, no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes, e tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, esse aqui não é Isaque, é Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo, e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e os traziam e os tornavam a pôr na câmara da guarda. E, humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que o não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Ora, Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe Naamá, amonita, e fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar ao Senhor. Os atos, pois, de Roboão, tantos os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros da história de Semaías, o profeta, e de Ido, olha só o nome, Ido, e de Ido, o vidente, conforme a relação das genealogias? E houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Então terminamos aqui o capítulo 12 de 2 Crônicas. Capítulo 13 diz: Abias reina e peleja contra Jeroboão. No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaía,
filha de Uriel, da cidade de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos, de 400.000 homens escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. E pôs-se Abias em pé em cima do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura, não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um concerto de Saul? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. E sendo Roboão ainda jovem e tenro de coração, não podia resistir-lhes. E agora cuidais de esforçai-vos, e agora cuidais de esforçar-vos contra o reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes como as nações das outras terras? Qualquer que vem a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra. E queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro, e as suas lâmpadas, para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor, nosso Deus. Porém vós o deixastes, e eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta para darem sobre eles por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Assim clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá, de maneira que Abias e o seu povo fizeram grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Misericórdia, 500.000 homens. Uberlândia, como eu sempre digo, ainda não tem 1 milhão de habitantes. Está beirando, mas ainda não tem. Agora, 500.000 homens caíram feridos de Israel em um só dia. E com quem estava lutando? Contra o povo de Judá. Por isso que Jesus disse, né, lá na frente o Senhor diria, para nós hoje nós sabemos que ele já disse,
porque uma casa dividida não tem como permanecer em pé, e nem tampouco um reino dividido. Aqueles estavam divididos, 10 tribos para um lado e do outro lado Judá e Benjamim. Olha só, versículo 18. E foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo. E os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. E Abias seguiu após Jeroboão e tomou a Betel, com os lugares da sua jurisdição, e a Gesana, com os lugares da sua jurisdição, e a Efron, com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, pois, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os mais atos, pois, de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritas na história do profeta Ido. Então, amados, aqui terminamos o capítulo 13 de 2 Crônicas e trazer essa lição para a nossa vida nessa tarde. Um reino e uma casa dividida. Não tem como prosperar, não tem como ir em frente. Isso aconteceu com esse povo aqui. Mas aquela parte que estava temendo ao Senhor, que estava servindo ao Senhor, é que foi vitoriosa. Então, para a nossa vida é da mesma forma. Só somos vitoriosos quando realmente estamos fazendo a vontade do Pai. Estamos debaixo da graça? Sim. Mas se desobedecemos, Deus não tem compromisso em nos dar vitória, não é? Ainda que somos salvos, mas aqui nessa terra tem todo um caminhar com o Senhor. Quer receber vitória? Siga nos caminhos do Senhor. Adore-o em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã, no nome do Senhor.